posso impedir o meu filho de receber a minha herança? Impedir totalmente não, mas se acontecer o que eu vou falar nesse vídeo aqui, o seu filho virá receber uma herança bem menorzinha. Sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um canal que fala só sobre o processo de inventário e tudo que engloba todos os problemas que aparecem durante esse processo judicial. A lei brasileira define algumas formas que um pai pode excluir um filho da sua herança, que são as hipóteses de indignidade ou deserdação. No caso, são hipóteses de crimes previstos pela lei penal. A gente tem um caso muito conhecido que é o da Suzane von Richthofen, que matou os próprios pais. Mas fora isso, se não há crime, se o seu filho não cometeu nenhum crime contra você, previsto na lei brasileira, existe a possibilidade da gente tirar alguma herança desse seu filho? Como eu disse acima, não é possível excluir totalmente um filho da herança. Mas fique esperto porque tem como você diminuir significativamente a herança deixada para um filho. E a gente faz isso através de um instituto muito conhecido que qualquer pessoa pode usar, e legalmente, o testamento. O testamento é um documento feito no cartório onde uma pessoa vai deixar determinado por escrito para quem que ela quer que vá os seus bens. Só que para entender melhor, no testamento nós podemos dispor de 50% dos nossos bens para quem a gente quiser. Ou seja, esses 50% dos seus bens são disponíveis. E os outros 50% dos seus bens, eles ficam reservados, eles são indisponíveis. Essa divisão é imposta por lei. Ou seja, esse 50% aqui você pode deixar para outra pessoa que não sejam os seus filhos. Esses 50% ficam reservados para os herdeiros legítimos. Então, muita atenção aqui agora. Porque, resumidamente, quando uma pessoa falece e não deixa testamento, 100% dos bens que essa pessoa deixou vão para dentro do inventário. Ela não deixou o testamento. Agora, se uma pessoa deixa no testamento que os 50% dos bens que ela tem disponíveis se reservam a uma pessoa designada, determinada, que não é o herdeiro, essa pessoa vai receber esses 50%. E os outros 50% dos bens do falecido é que vão para dentro do inventário. Dessa forma, 50% dos seus bens não vão para os seus herdeiros, vão para essa pessoa aqui que você determinar em testamento. Perceberam como é possível diminuir a herança de um filho, deixando um testamento de 50% dos seus bens para uma outra pessoa? Mas, se não entenderam, agora eu vou colocar um caso prático com exemplos e números para vocês entenderem tudinho. Mas vamos ao caso prático número 1, onde eu vou colocar um exemplo onde uma pessoa não deixou testamento, como ficaria essa herança. Vamos imaginar que João era casado com Maria, pela comunhão parcial de bens. João tinha um filho com Maria. Eu vou pôr o nome aqui de Tiago nesse filho. João e Maria tinham um patrimônio de R$1 milhão. Antes de casar, João teve um outro filho, que eu vou colocar aqui o nome de Pedro, com outra mulher, antes do casamento. João morre sem deixar um testamento. Como fica a divisão do patrimônio de João depois que ele morre? Nesse exemplo, Maria e João tinham um patrimônio de R$1 milhão. Como ele era casado pelo regime da comunhão parcial de bens, a Maria vai ficar com R$500 mil referente à meação. Também é uma imposição em lei e a meação não é inventariada. Os outros R$500 mil restantes são a herança de João. São 50% daquela parte disponível e 50% da parte indisponível. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Nesse caso, João não deixou um testamento. Então, os 500 mil vão para dentro do inventário e serão divididos entre os herdeiros. Dessa forma, cada herdeiro vai ficar com R$250 mil dentro do inventário. Os filhos de João, o Tiago e o Pedro, vão ficar com 250 mil cada um. Agora vamos para o exemplo de situação número 2,
quando João deixa um testamento, que é o exemplo prático para esse vídeo de hoje. Reparem como no final das contas, os herdeiros vão receber bem menos. Vamos imaginar da mesma forma que o João era casado também no regime da comunhão parcial de bens com Maria, teve um filho chamado Tiago e tinha um patrimônio de R$1 milhão. Mesma forma, antes de casar ele teve um filho chamado Pedro com outra mulher. João, antes de falecer, esse é o detalhe, ele fez um testamento, deixando 50% dos bens disponíveis, lembra que eu expliquei os bens que ele pode dispor em testamento, para Maria, sua esposa atual. Nesse caso, João morreu. E como ficará a divisão do patrimônio de João? Vamos lá. João e Maria tinham um patrimônio de R$1 milhão. Eles eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Logo, a Maria vai ficar com R$500 mil por força da meação. Essa meação não vai ser inventariada, como eu falei lá em cima. E os outros 500 mil serão a herança de João. Nesse caso, 50% dos bens ele poderia dispor e 50% não poderia dispor. E ele dispôs isso em testamento, deixando 50% dos bens, ou seja, 250 mil para Maria em testamento. Esses 250 mil não entram no inventário, não vão fazer parte mais da herança do João, porque eles já são reservados para uma pessoa certa, para Maria no caso. Nesse caso, sobra 250 mil da parte indisponível de João, que vai entrar para o inventário e será dividido entre os dois filhos. No caso, o Pedro e o Tiago, cada um ficará com 125 mil. Repararam como na primeira situação os filhos ficam cada um com 250 mil, já nessa segunda situação, com um testamento bem feito, João deixará só 125 mil para cada filho? E esse é o grande detalhe do testamento. Então, resumindo, o testamento é uma das formas de planejamento sucessório mais utilizadas. E ela deve ser feita, é claro, antes de você falecer, porque depois que falece não tem jeito, vai tudo para dentro do inventário, assim como no exemplo número 1. Eu sempre oriento como advogada que você faça um planejamento sucessório para evitar discussões, brigas e até mesmo impostos indesejados dentro do processo de inventário, né? Você ou para alguém que você conhece, encaminhe esse vídeo também, ele é um vídeo de utilidade pública. Quanto mais informação as pessoas tiverem, menos a gente vai ficar enrolado nas burocracias do inventário. Assim, também peço que você se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. O vídeo fica por aqui, tchau!